Olá, pessoal, bem-vindos. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa ARN mais ALN, análise no RN mais álgebra linear numérica. Esse curso também poderia ser chamado de Fundamentos Matemáticos de Ciências de Dados. Então, esse conjunto de curso no IPRJ ele era projetado para ser os cursos de Ciências de Dados, tá bom? Então, com a álgebra linear numérica, que hoje é fundamental em ciências de dados, a gente aprofunda na modelagem de fenômenos lineares, tá? Seja para reconhecimento facial, para direção de carros autônomos, seja para modelagem oceânica para Petrobras. Essas aplicações de ciência de dados, elas usam essa modelagem linear como base. E a análise no RN seria modelagem não linear, de fenômenos não lineares. Só que acontece que no mundo, os fenômenos são não lineares. Então, na verdade, a análise no RN é mais importante ainda. Apesar do nome ser padrão, análise no RN, é porque a gente quer que você, por exemplo, consiga equivalência para algum outro curso padrão de análise no RN, mas o objetivo dele dentro do curso do IPRJ é fornecer a base da ciência de dados não linear, que na verdade são todos os fenômenos reais. Né? No mundo você não acha nenhum fenômeno linear toda hora, tá certo? A maioria dos fenômenos são não lineares. Então a ciência de dados não lineares, ela tem que estar sempre como nosso foco final, mas ela é muito difícil. E aí a ideia da análise é usar a álgebra linear como ferramenta para estudar fenômenos não lineares. Então, na verdade, quando a gente tem um curso de análise no RN, a gente sempre vai revisar a álgebra linear de qualquer forma. Então, o legal é que tem um núcleo comum entre as duas disciplinas, que é a revisão de álgebra linear, tá bom? Então, vamos explicar um pouquinho mais o que quer dizer cada uma dessas palavras aqui, álgebra linear numérica e análise no RN. Então, para a gente, a álgebra, ela quer dizer basicamente computação, porque a álgebra, ela tem a mesma raiz que algarismo, algoritmo, ok? Então, para a gente, ela vai ser computação. Claro que às vezes você pode querer fazer no papel primeiro, antes de passar para o computador. E aí o numérico quer dizer que você realmente vai passar para o computador de maneira numérica. Você pode passar tudo que você vai fazer em termos simbólicos ou numéricos, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? E o linear quer dizer o quê? A gente vai ver o que quer dizer linear, tá bom? Mas basicamente linear quer dizer simples, tá? É um conceito de simplicidade. Simplicidade tanto na maneira de manipular, que é algo fácil de eu manipular e colocar no computador, e também algo que é fácil de eu expressar e desenhar, por exemplo, uma reta, um plano. A gente sabe que intuitivamente a gente vê que isso é linear. E numérica, né, é a maneira que você vai fazer essa computação linear, né, essa computação simples, como você vai colocar no computador. O estilo dessa álgebra linear que a gente está vendo, ela é numérico. A gente sempre vai querer, no final das contas, em vez de fazer um cálculo simbólico no computador, a gente vai fazer um cálculo numérico, tá bom? Então, basicamente, essa parte numérica você pode resumir em matrizes. Você quer transformar toda a álgebra linear simbólica no final em matrizes. O que seria a análise, então? Análise você pode pensar que análise seria estudo de fenômenos não lineares suaves. O estudo do não linear, né? Dos fenômenos não linear, que é tudo que você vai encontrar na prática como engenheiro. O mundo real é totalmente não linear, só que usando como ferramenta o linear. Como ferramenta a gente vai usar retas, planos e coisas simples, tá bom? Tá bom? Então essa vai ser a nossa. Não seria definição de análise, mas é o que você pode ver como engenheiro, onde ela se encaixa, tá bom? Seria então o estudo de fenômenos não lineares usando o linear. Tá? Que a gente pode pensar que, por exemplo, estudo de coisas não lineares usando retas tangentes, usando algumas aproximações simples, tá bom? Ou usando, a gente vai ver depois, matrizes para representar algumas deformações não lineares de fluidos e outras coisas assim. E, né, a gente está acostumado, esse termo análise, né, é só, o que a gente está acostumado é que é cálculo, tá bom? Então a gente pode pensar aqui que é cálculo, tá? Bom, aí, praticamente falando, existe várias diferenças entre análise e cálculo, mas o básico é que é a mesma coisa, são estudo do não linear usando o linear,
Mas a ênfase aqui é mais nos conceitos, tá bom? É só uma maneira de você colocar isso na cabeça. E por que entra esse RN aqui? Ó? No nome da disciplina tem um símbolo matemático RN. Mas só quer dizer o seguinte, é uma maneira de você falar de maneira curta, que é em N variáveis, tá bom? Então, N variáveis, ou N dimensões, ou para o engenheiro mecânico ou de robótica, vai pensar em N graus de liberdade. Por exemplo, as articulações do robô e o grau de liberdade delas. Tá bom? Então, sem o conhecimento de uma computação linear, que é a base de toda a ciência de dados atual, de matrizes, você não faz nada. Hoje em dia, em aprendizagem de máquina, ou deep learning, etc. E sem o estudo do não linear, sem a base do estudo linear, você também não faz nada. Se você estudar só álgebra linear, né, que é a proposta de muitos cursos, você vai ficar preso a coisas lineares, mas na verdade o fenômeno real está aqui, tá bom? Quanto mais é próximo da prática, mais no final do curso a gente tem na computação. E o fato de a gente unir os dois, eu consigo tanto ter computação e matrizes, essa ferramenta que a gente está acostumado, para aplicar esses conceitos poderosos de análise não linear, tá bom? E essa análise não linear em N variáveis, que aqui é o Big Data, né? Esse N aqui pode ser gigante, por exemplo, no caso de imagens, eu posso ter, por exemplo, R 10.000, tá? Só para você ter uma ideia rápida, esse N igual a 10.000, então eu tenho 10.000 variáveis, que seria, por exemplo, uma imagem 100 por 100. Você tirou da webcam do rosto da pessoa, por exemplo. Então eu tenho 10.000 pixels, certo? Aqui tá com 100.000, né, por exemplo. Assim. Então eu tenho 100.000 pixels, tá? Então o espaço dessas imagens, as variações do rosto da pessoa, uma variação com N graus de liberdade, porque está representado em R 10.000, né? E é uma matriz, né? Pode pensar em uma matriz. Para a gente conseguir aplicar essas ideias poderosas da análise não linear de ciência de dados, tá bom? De fenômenos reais, a proposta desse curso é usar a álgebra linear, tá bom? Então tudo que às vezes você precisa saber no curso de análise RN é álgebra linear. Tá? A álgebra linear numérica é que vai trazer para a computação. Então, muitas vezes você faz o curso de análise no RN, mas não consegue aplicar. Então, a nossa proposta aqui é que a álgebra linear numérica ajude, já que ela é ferramenta básica da análise no RN, ela ajude, por fato de ser numérica, a gente conseguir aplicar os conceitos que a gente vê na análise no RN. Aí fica um curso completamente aplicado de ciências de dados, tá bom? Então, como eu estava falando, essa álgebra linear numérica ela é fundamental para a ciência de dados, para machine learning, para IA, para robótica, visão computacional, por exemplo, de carros autônomos, né? E isso não é o que eu estou falando, você pode olhar qualquer livro, a gente vai ter que aprender álgebra linear. Mas por que isso? Porque, na verdade, esses dados que estão sendo estudados, né, ou do robô, ou de machine learning para o reconhecimento de alguma coisa, essa ciência de dados para você minerar informação, ou comprimir, ou trabalhar com informação, a gente sabe que, no fundo, aquele fenômeno que está sendo representado, ele é não linear. E aí o jeito de você conseguir analisar aquele fenômeno é usando a álgebra linear como ferramenta. Então, no fundo, todos esses caras aqui fazem análise no RN aplicada, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, é análise no RN aplicada. Mas se você não souber que, no fundo, tem o fenômeno não linear lá, fica fora de contexto. Aí você vai aplicar a álgebra linear achando que tem que funcionar sem ter aquela malícia que, no fundo, o fenômeno é não linear, tá? Seja o rosto de uma pessoa girando, ou a onda do mar quebrando, alguma coisa assim. E essa parte da de análise RN é aquilo que eu falei, tá? Então, o mundo real, que é a prática do engenheiro, né? Do cientista de dados, do cientista da computação, ou do estatístico, é altamente não linear. Todas as aplicações práticas que você vai encontrar são não lineares. Para saber aplicar ferramentas lineares, tá? É preciso projetar todo o sistema, tá bom? A solução de engenharia, né? Ferramentas e conceitos e teorias e ferramentas mesmo, né? Não lineares. Esse curso de álgebra linear numérica no currículo da computação já é bastante inovador. Foi uma inovação de quando o currículo da engenharia da computação foi proposto. A inovação era que se previa e se sabia
que a álgebra linear numérica era a ferramenta básica para o futuro da computação, tá bom? Para ciências de dados. Essa inovação que tinha no curso da computação, ela foi bastante visionária. Cada vez foi crescendo mais e mais e mais, hoje em dia é indispensável. Muitos cursos ainda não têm esse curso aqui, apesar dele ser a base mais fundamental, mais importante de todas de ciência de dados. Então, você falar que no IPJ não tem curso de ciência de dados, tem sim. A álgebra linear numérica é o principal curso de ciência de dados do IPJ. Tá? Provavelmente o principal. Mas tem processos estocásticos também, que é ciência de dados, e outros tipos de cursos também. Só que o nome tem que ser padronizado para você conseguir equivalência com outros cursos. Então eu não vou chamar esse curso de ciência de dados linear, por exemplo, ciência linear de dados, alguma coisa assim. Ou fundamentos matemáticos lineares de ciência de dados. Eu vou ter um nome padrão para que você consiga equivalência. Então, a álgebra linear numérica foi uma inovação do curso que fez muito, muito sucesso. Agora, a análise no RN é uma inovação mais forte ainda, tá bom? Apesar dela estar tratando com os fenômenos reais que a gente está interessado na engenharia, quanto mais real e mais prático a gente quer o problema mais real, mais difícil é. Senão a gente estaria ensinando você a fazer cálculo autônomo no primeiro curso, já em cálculo 1, certo? Então, quanto mais próximo da realidade, quanto mais próximo do interesse prático das indústrias, mais difícil é. E a teoria de análise no RN de fenômenos não lineares, né, em Big Data e tal, essa é uma teoria muito complexa, tá bom? Mas já quando se propôs ter isso no IPRJ, a gente já tinha previsto, na verdade foi proposto antes de eu estar aqui no IPRJ, e eu achei uma coisa genial ter proposto isso, né? Porque a gente podia ser renomeado como Fundamentos Matemáticos de Ciências de Dados Não Linear. Só que a gente também tem que colocar um nome padrão para que essa teoria fique compartimentada ali e você possa ter equivalência com outros cursos que também oferecem análise no RN. Por outro lado, para você fazer esse curso ter contexto computacional, é legal a gente fazer junto com a álgebra linear numérica. A análise no RN foi uma proposta que já tinha no curso, totalmente visionária, tá? Sabendo que estudo não linear, né, usando essas ferramentas lineares, ou seja, análise no RN, seria a base para o futuro da computação, tá? Para ciências de dados, para análise com Big Data, Machine Learning e etc. Então, a teoria de Machine Learning, você pode falar que a verdadeira teoria de Machine Learning está na análise do RN. Na verdade, está em algumas disciplinas mais difíceis ainda, tá? Mas a análise do RN é o fundamento, é o básico. Quando você for para Machine Learning mais avançado, é mais difícil ainda. Então, não adianta você achar que a análise do RN é difícil e você quer fazer Machine Learning, porque Machine Learning mesmo é mais difícil ainda. Que Machine Learning você tem que saber não só análise não linear, estudo não linear, você vai ter que saber a parte estocástica, modelagem estocástica, processos estocásticos, vai ter que saber um arcabouço completo para você atacar um problema real. Tá? Então, problema real a gente chama de engenharia de sistemas, tá bom? No caso da engenharia mecânica, por exemplo, é fazer o minibage. Para você fazer o minibage, tem que saber o conhecimento completo da engenharia mecânica. Mesma coisa para você fazer ciência de dados. Você tem que ter um conhecimento completo da computação e da matemática que suporta a computação. Tá bom? Então, como foi é um curso muito inovador, e você tentar ensinar isso para a computação é uma inovação imensa do IPRJ. Eu acho que isso aqui é uma joia rara do IPRJ. Vocês têm que realmente dar valor. E é claro, o jeito de ensinar talvez tivesse deficiente, porque como é um nome genérico para a disciplina, ela não chama Fundamentos Matemáticos e Ciências de Dados Não Linear, ela chama Análise no RN para que você consiga equivalência. O fato de você ter essa possibilidade de conseguir equivalência faz com que o curso fique genérico demais. E aí a gente perde a conexão com a computação. Tá? Então, aqui no caso, a gente quis juntar essas duas disciplinas para que a gente trouxesse as ferramentas computacionais que a gente estuda em álgebra linear numérica para deixar real e mais concreto toda a teoria de machine learning não linear que a gente estuda em análise no RN. Tá? Então, esse curso aqui é mais visionário ainda, mais importante ainda. Tá? Só não é dado mais porque é difícil, tá bom? Tá, e aí você fala, professor, mas é difícil, então tem um monte de lugar que não ensina. Olha só, esses lugares vão ensinar, sei lá, num outro curso chamado Ciências de Dados. E vai ensinar você de qualquer jeito e você vai ficar deficiente naquilo que é necessário entender. Porque o que o engenheiro precisa aplicar na prática é muito difícil, tá? O problema real é muito difícil. Não é à toa que às vezes é raro você achar um problema real para trabalhar no começo do curso, porque os problemas difíceis são para o final do curso. Os problemas difíceis
estão na prática do engenheiro. E na prática do engenheiro tem que saber muito. Tem que saber muito, tá? Isso aqui é só o fundamento. Então, esse aqui pra gente vai fornecer o link com o computador, né? Isso aqui vai ser o link com o computador. E esse aqui vai ser a nossa framework poderoso, tá? A nossa teoria poderosa de conceitos de ciência de dados, principalmente de dados contínuos, tá bom? Por exemplo, uma mão girando. Num vídeo, como é que você reconhece a posição da mão? Como você reconhece um gesto que o computador tem que mexer? Para você usar os algoritmos de reconhecimento é fácil. Agora, você realmente fazer e fazer um que funcione bem, para você projetar, você tem que ser capaz de entender os conceitos que estão na ASO.RN. Então, a gente vai tentar concretizar eles melhor usando esse ferramental todo que a gente já tem em mãos de matrizes, seja no Python, seja no Scilab, seja no MATLAB, seja no Julia ou em C. Né? Todas as linguagens elas têm essa parte de matriz ou álgebra linear numérica muito bem realizada. Então a gente pode falar também, como a gente tem outros cursos estocásticos, por exemplo, processos estocásticos e outros, então a gente pode falar que são fundamentos matemáticos determinísticos, tá bom? Tá? Ou seja, não estocástico, né? De ciência de dados. Então tudo que é não estocástico é isso aqui, tudo que é determinístico é isso aqui. A maioria dos cursos de computação de ciências de dados e de machine learning você vai estar focado tanto em aprender álgebra linear numérica como teoria de probabilidades, tá? Mas a álgebra linear numérica em si só é inútil. Teoria de probabilidades por si só é totalmente inútil, tá bom? Teoria de probabilidades vai ficar útil quando você estudar processos estocásticos e coisas mais avançadas, e a álgebra linear numérica só vai ficar útil quando você tem uma visão do não linear, tá? E aí, por mais contraditório que seja, que isso aqui pareça muito teórico, é isso que vai dar pra gente a prática. É isso que vai permitir a gente projetar sistemas e aplicar a álgebra linear numérica. Quando a gente vai projetar uma solução para um problema real, você pode chamar o sistema de ciência de dados, tá? Então, quando a gente quer fazer um projeto de um sistema de ciência de dados para modelagem computacional de fenômenos reais, de aplicação prática, a gente vai ter o quê? Um fenômeno super complicado, né? Você pode pensar numa pessoa, tá? Nada mais complicado que uma pessoa. Tem uma pessoa lá, tá bom? E você quer analisar o movimento dessa pessoa, ou estudar essa pessoa, ou dados dessa pessoa, ou qualquer outro fenômeno social, qualquer fenômeno, tá bom? Então isso aqui, qualquer coisa que seria, a gente chama que é o mundo real, tá? E no final das contas você quer fazer um tipo de processamento, no nosso caso computacional, que a gente está no... Eu quero um resultado. Por exemplo, a posição da pessoa, vamos dar uns exemplos aqui. A identidade da pessoa, o gesto ou o movimento da pessoa, tá bom? Então, pode ser pessoa ou qualquer outra coisa, mas o fato que eu tenho mundo real, processamento computacional, eu tenho resultado e saída, tá bom? E como a gente vai fazer isso? Quando a gente modela isso, eu preciso então ir do mundo real para alguma coisa que o computador saiba entender, tá bom? Então, geralmente, para a gente passar do mundo real para cá, a gente pode passar, a gente vai chamar de processamento geométrico. Então, isso aqui seria o mundo geométrico. E antes de chegar no computacional, a gente vai passar pelo simbólico. E aí o numérico. Tá bom? Então, o mundo real a gente faz. Quando a gente vai modelar, a gente tem. Esse aqui são níveis de modelagem, tá bom? Modelagem quer dizer o quê? Modelo é uma representação, uma forma de você representar para processar. Nosso objetivo é jogar o mundo real no computador. Então a gente vai passar do mundo real, faz representação geométrica, simbólica, modelo numérico, e aí dá a saída. Tá bom? O processamento computacional
exige que eu faça essa modelagem, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui são níveis de modelagem. O que quer dizer modelagem? Eu passar do mundo real para o computador, no nosso caso, tá bom? Então, para eu passar para o computador, tem esses 6 tipos de modelagem. Qual que o computador processa mais fácil? Aqui ele tem, eu posso ter algoritmos simbólicos, tá certo? E eu posso ter algoritmos numéricos. O computador processa esses 2 tipos de representações muito bem, tanto simbólico como numérico. A ênfase desse curso é no numérico, tá bom? Do curso de álgebra linear numérica é o numérico. Tá, então, a ênfase, lembra que a gente tinha lá, e a ênfase do simbólico é análise no RN, tá bom? Tá bom? Então, você pegar o fenômeno real, passar para uma máquina simbólica, antes de usar a álgebra linear numérica, é um passo necessário, tá certo? Então, nesse tipo de coisa, eu tenho que pegar o mundo real, passo para o maquinário simbólico da análise no RN, e dela eu vou para a álgebra linear numérica. Porque a álgebra linear numérica vai ser a ferramenta básica. Então, quem vai comandar a álgebra linear numérica é a análise no RN, tá bom? Ou seja, a análise de fenômenos não lineares é que vai conseguir pegar o mundo real, modelar ele, destrinchar e falar, ó, agora aqui aplica um algoritmo de álgebra linear numérica. Se eu der algoritmo de álgebra linear numérica só puro, como é que você vai até conseguir aplicar isso aqui, mas alguém vai ter que ter feito isso para você, tá bom? Então, o fato de você conseguir fazer a modelagem completa é eu pegar um dado do mundo real, e aí eu conseguir modelar geométrico simbolicamente, e aí trabalhar com o numérico. Se você pular do mundo real para o numérico, você vai conseguir fazer sistemas muito simples, tá bom? O cérebro do sistema está aqui, ó. Aqui é mais ferramenta, tá bom? O que a gente pode pensar aqui, então, no que seria o geométrico? Tá? Então, em termos bem gerais, vocês vão entender isso ao longo do curso, tá? Então, aqui eu posso pensar que são objetos, tá? Ou eu posso também pensar que são deformações de objetos, ou, por exemplo, posso transladar, entortar um objeto, então, vou fazer uma onda quebrar, isso são deformações, então isso aqui também a gente pensa como um objeto geométrico, um fenômeno geométrico, uma pessoa sorrindo, por exemplo, e a gente chama essas deformações formalmente de transformações, certo? Então, sempre que a gente está falando isso, a gente está pensando em conceitos geométricos modelando o mundo real. E esses conceitos são sempre mais próximos da aplicação, tá? Aqui está próximo da aplicação prática. Já o simbólico, tá? A gente vai pegar esses objetos que a gente quer modelar, seja a onda do mar ou as pessoas, as deformações que esses objetos podem fazer e essas aplicações práticas, e a gente vai agora a começar a dar nome aos bois, a equacionar. Então, dar nome aos bois é símbolos. X, Y, Z é o mais básico, né? É dar símbolos para os objetos, definir sistema de coordenadas, etc. Definir equações. E aí, junto com isso, tem uma teoria lógica que é baseada em definições, teoremas e tudo mais, que a gente chama isso aqui de lógica. Tá bom? Então você pode pensar que a lógica, como se fosse um computador, tá? Mas é um computador que a gente faz no papel. Ou conversando com outras pessoas, a gente vai rodando ou confirmando as ideias que estão aqui, tá bom? Então é como se fosse uma computação, mas é uma computação que eu consigo fazer no papel ou conversando com outras pessoas. Eu não preciso rodar no computador. E é claro que eu posso também fazer isso tão bem feito que eu posso rodar no computador num pacote simbólico. Maple, matemática, Máxima ou outros tipos de software simbólico, tá? Eu posso fazer isso aqui até certo ponto a já chegar no computador, tá bom? E aí eu consigo já, até daqui, já gerar um resultado final sem passar pelo numérico. Mas nesse curso a gente vai ver a computação numérica. Então a própria computação pode ser dividida em simbólica e numérica, tá? A computação numérica ela é muito mais poderosa ao meu ver, tá? E uma coisa legal do curso de PRJ é que ele ensina mais algoritmos numéricos, só que são muito mais difíceis. Para você manjar de algoritmo numérico, você tem análise no R1, tá? Então, algoritmo numérico e cálculo numérico é muito importante para esse lado da computação numérica. Então, a computação pode ser dividida nessas duas coisas. Então, eu posso fazer tudo simbólico? Posso, mas o numérico é muito poderoso, tá? Apesar de ser difícil. Então, quando a gente faz a análise no R1, você pode falar que é a teoria
de algoritmos numéricos, tá? Porque análise no RN, apesar de estar no simbólico ainda aqui, a gente está usando números, tá? Esses números reais. E aí, esses números reais já são um bom passo para eu conseguir modelar o numérico, tá? Então, o numérico também tem um pouco de análise no RN, porque a análise no RN usa n números reais, ou n floats, tá? Ou n floats para representar algum ponto de dado, algum dado. E aqui em álgebra linear numérica, a gente vai estar estudando o RN em si, tá? O RN é um protótipo de espaço linear, que é o espaço euclidiano, tá? De n tuplas, tá? E esse aqui são os dados. Quando eu chego no numérico, então, eu consigo representar os dados por n tuplas e eu consigo aplicar algoritmos, tá? Então, esses algoritmos que a gente vê são uma forma não contínua, né, discretizada disso daqui, que vai ser pixels, por exemplo, no caso de imagens, e matrizes, tá bom? Ou vetores, né? Para você realmente manjar de trabalhar com vetor e matriz, você tem que saber trabalhar com análise no RN. A álgebra linear vai dar ferramentas muito restritas, sem aplicação prática. Para você ter potência na aplicação prática, precisa da análise no RN. Então, contexto no curso de Engenharia de Computação. Quem é de outros cursos, podem adaptar o que eu vou falar aqui, tá bom? Então, o contexto dessa disciplina, como é que funciona para você realmente entender e conseguir aplicar na prática e trabalhar com sistemas não lineares? Você geralmente vai ver a computação, né? Eu tenho computação, ela é dividida entre a computação discreta e a contínua, tá bom? E a discreta tem a ver com simbólica. E é claro que isso aqui também conversa com o contínuo, mas contínuo tem a ver com numérico, tá? E você pode também pensar no simbólico como sendo o protótipo dela, do discreto, né? Int inteiros, ou z. E aqui numérico seria o r, ou floats, né? Tá bom? A computação contínua é muito importante, tá? E ela é desprezada na maioria dos cursos. Nesse curso, o ponto fortíssimo dele é que a gente trabalha com computação contínua. Computação contínua é qualquer fenômeno contínuo, né? Eu vou fazer modelagem de, sei lá, do tempo, né? Do clima. Lá dentro vai estar resolvendo equações diferenciais e a gente vai estar trabalhando com computação contínua. E vai estar trabalhando com floats, tá? GPU trabalha com floats também, tá bom? Então aqui a gente tem, sei lá, clima, GPU e inúmeras outras aplicações que trabalham com floats, modelagem com floats, tá bom? Outras coisas, às vezes se eu analisar uma rede social, se eu não tiver nada contínuo naquela rede social, se eu só estou analisando as ligações entre as pessoas, seria alguma coisa típica de computação discreta, tá? Agora, se eu quiser, dentro dessa rede social, começar a analisar a posição das pessoas, eu tenho mais algo contínuo ali dentro, tá bom? Então, isso aqui é a base da ciência de dados, em especial na ênfase que a gente dá aqui no IPRJ, que é para simulação, por exemplo. Simulações. É daí que vem essa modelagem computacional. Simulações para, por exemplo, simulação de fluido, etc., da onda do mar, num videogame, por exemplo. São simulações usando floats, tá certo? Faz parte da computação contínua. Simulações, machine learning. Então, existe uma dualidade aí. Muita coisa dá para fazer só com computação discreta. Então, muitos cursos dá 90% da computação discreta. E o curso contínuo, eles ignoram, tá certo? Essa parte de computação contínua é extremamente importante. Por isso que no PRJ a gente tem vários tipos de cursos, tá? Então, geralmente, como é que a gente estuda a computação contínua no IPRJ? Ou essa modelagem de fenômenos não lineares? Como é que seria essa ciência de dados? Como é que ela funcionaria? Então, a base que a gente quer dar para o cara conseguir fazer ciência de dados, que é muito difícil na prática, né? Você começa o quê? Estudando geometria analítica, né? No primeiro ano lá de computação, vai estudar geometria analítica,
e cálculo 1, tá bom? Então, quando a gente está vendo geometria analítica, eu consigo, com a álgebra, tá, modelar fenômenos artificialmente simples. E é aqui que a gente vê a álgebra linear pela primeira vez, né, no geral. Então, por exemplo, esses fenômenos artificialmente simples, porém fáceis de computar, de colocar no computador. O que seria aqui? Retas, tá? O linear seria o simples, né? E a gente vê um pouquinho de não linear também, mas são coisas bem restritas, tá? A gente só vê o quê? Cônicas, seria círculo, parábolas, hipérbolas, etc. Tá? Mas o legal aqui é que, como é algébrico, né, a geometria analítica, a ferramenta dela básica é álgebra, então é fácil de computar. Tá? Agora vai ficar faltando um monte de coisa, né? Porque na prática, sei lá, eu quero modelar uma coisa assim, eu quero modelar a mão de uma pessoa, certo? Desenhando uma ameba aqui, vamos pensar que é como se fosse uma ameba ou uma bactéria que eu estou querendo modelar, né? Ou a mão de uma pessoa, ou qualquer coisa assim. Então, se eu quiser modelar esse negócio aqui, tá? Eu posso, primeira coisa, tentar entender coisas simples, que não são desse tipo, mas são, sei lá, retas, né? Retas, cônicas, círculos e parábolas, etc. Só que aqui não tem nem cônica, nem círculo, nem reta, certo? Então é no cálculo 1 que a gente tenta estudar coisas mais gerais. São fenômenos não lineares, gerais, tá? Então eu consigo modelar isso aqui, exceto que cálculo ele tem que ser suave, então eu não posso ter bicos aqui, mas se tiver bico eu tenho que quebrar, né? Se tiver uma coisa assim, se eu quiser modelar a foto de um objeto assim, numa linha de produção, por exemplo, numa uma peça mecânica, eu teria que quebrar esses pontos aqui que não tem derivada, né? E aí modelar por partes, tá? Mas são fenômenos não lineares gerais, só que ainda a única coisa que tem que ser suaves. Então, usando o simples, né? Que a gente viu aqui em GA, que é o linear, o fácil de calcular, as cônicas, etc. A reta, círculo. Então, eu vou usar essas coisas simples. E qual que é a simplificação, tá? Então, isso aqui ainda é simples, né? Pois a gente apenas usa funções, tá? De uma variável. Bom, então o que eu quero dizer com isso aqui? Em cálculo 1, a gente vai estar estudando coisas desse tipo assim. Uma função, certo? Essa função aqui, ela não pode ter dobras, tá? Então o Francisco vai rever o conceito de função, mas para cada x, né, eu tenho x, o f de x. Para cada x eu só posso ter um f de x. Tá? Então eu só consigo modelar isso aqui, não consigo modelar uma coisa assim. Sei lá, que seria um bicho que aqui tô brincando que seria um jacaré, por exemplo. Mas se eu quiser, desculpa, gente, tenho duas crianças, eu fico usando o exemplo de criança, mas ou se eu quiser modelar isso aqui, ó, não importa onde eu colocar o eixo, né? Eu vou ter eu vou ter x e vários f de x, tá? Então eu não consigo, para cada x, não importa onde colocar o eixo x, para cada x eu vou ter mais de um f de x. Então, tecnicamente, isso aqui não é objeto do cálculo 1. Para eu estudar isso aqui com o cálculo 1, eu tenho que quebrar em seções, modelar cada parte por funções. É isso que a gente chama de variedade, tá bom? Tá. Mas um objeto real na prática é muito mais complicado do que uma única função de uma variável. Então, o que a gente faz? Depois que você estudar GA, geralmente você vai estudar álgebra linear. Ok? E depois do cálculo 1, você vai estudar geralmente o quê? Cálculo 2, cálculo 3,
vetorial, etc. Ok? Álgebra linear, e depois de álgebra linear você vai estudar ALN, que é o que a gente está estudando agora, tá bom? Então, qualquer contribuição de estudar álgebra linear para você modelar um fenômeno real, seja para reconhecer, para você conseguir fazer alguma simulação, para você modelar aquela peça no CAD, você programar um CAD para modelar isso aqui, para fazer deformações e edições. O que a álgebra linear vai trazer? Então, o cálculo 1 trouxe para a gente o poder de modelar partes não lineares do fenômeno real. A geometria analítica deu o poder de modelar coisas, partes simples, tá? E o poder de a gente ser fácil de calcular, ser poderoso no computador e simples e fácil de computar no computador. Agora, para eu chegar no mundo real, falta muito, né? Eu preciso de coisas não lineares, e aí eu preciso de mais variáveis. Então, a primeira coisa o lugar que você vai ver a matemática com N variáveis, né? Processamento de dados mesmo, é a álgebra linear. Tá? Então, a contribuição da álgebra linear é N variáveis. Tá bom? O primeiro lugar que você vai ver N variáveis é a álgebra linear. Quais são essas N variáveis? Eu tenho um vetor V, eu tenho x1, x2, x3, até xn. Primeira vez que você vai ver isso. Tá? Esse vetor x1, x2, x3 até xn está em Rn. Tá? Então, o modelo básico da álgebra linear é Rn. Tá? Então, aqui a gente está estudando o Rn com ferramentas lineares e simples, tá? Que ainda são fáceis de computar. Ok? Em cálculo 2 e 3 e vetorial, etc., a gente vai estar estudando aqui, em vez de aqui funções de uma variável f de x, tá? Aqui eu vou estar estudando funções de várias variáveis, de 3 variáveis, tá? Eu posso ter x, y, z, e vou fazer um f de x, y, z, tá? Isso vai ser minha ferramenta básica. Aí eu posso ter também várias funções desse tipo para modelar transformações de R3 em R3, por exemplo, tá bom? E depois, a álgebra numérica, a gente vai estudar coisas mais fáceis de calcular ainda, tá bom? Ainda com... E para a gente chegar no modelo que estuda isso aqui de verdade, ou para a gente estudar dados mesmo, né, que seria, sei lá, superfícies, ou um robô, uma articulação robótica. A articulação robótica, a cada grau de liberdade aqui eu posso ter x, y, né? E, e assim por diante. Então, eu tenho vários graus de liberdade aqui também. O mundo real é difícil de calcular no computador, é não linear e é de várias variáveis, tá bom? Então, até agora a gente dominou várias variáveis com alguma ferramenta simples de calcular, e o não linear a gente dominou com cálculo, principalmente com cálculo e um pouco de álgebra não linear aqui em geometria analítica. Poderoso mesmo seria o não linear com várias variáveis. Tá? Então, até aqui a gente está com linear, várias variáveis, e o não linear com poucas variáveis. Tá? E daqui a gente vai chegar em análise no RN, que aí ela sim eu vou ser não linear, que é próximo do mundo real, tá? E eu vou poder trabalhar com N variáveis, que é fundamental em ciência de dados. Né? Por exemplo, as N variáveis aqui eu posso ter uma matriz que está tirando uma foto, né? E aqui essa matriz seria 100 por 100. Então aqui eu tenho N igual a 10.000. Então o único lugar que a gente vai estudar realmente não linear e N variáveis vai ser a análise do RN. E o básico dela vai ser uma função. Então o conceito de função é o que o Francisco vai enfatizar, que é f de x1, x2 até xn, tá? O resultado dela pode ser um número real, e aí várias delas podem dar vários números reais. Isso aqui é a ferramenta básica. Fala, nossa, professor, quanta complicação para eu modelar uma ameba, ou uma mão, ou um jacaré de criança, alguma coisa assim. É muito complicado mesmo, porque você fazer computação atingir e ser aplicável a inúmeras coisas no mundo real, você precisa passar por isso. Tá? Além disso, a análise no RN nem é o mais prático. Para eu ser prático mesmo, eu tenho que trabalhar com várias funções. Aqui eu posso chegar no modelo
realístico do mundo, tá bom? Esse modelo realístico seria, depois de muito estudo, né, você vai conseguir ser capaz de fazer um modelo realístico. Aqui eu estou ignorando a parte estocástica, né, que ainda você tem que estudar toda a parte estocástica para conseguir fazer isso. Mas o modelo realístico, né, no meu caso, na minha pesquisa, é fazer o computador ver, né? Mas você chegou aqui, chegou nesse ponto aqui, o que acontece? Você quer que ele seja não linear, que seja várias variáveis, né? N variáveis. E eu quero também que seja várias funções. Tá, então esse negócio de ser várias, né? Que dá a teoria. Então, a disciplina que realmente a gente deveria ensinar na computação para realmente a pessoa conseguir fazer o modelo realístico do mundo real, para a pessoa realmente conseguir aplicar a computação a vários tipos de fenômenos contínuos, modelar uma onda, modelar pessoas, o movimento da mão, o movimento das coisas. Para eu conseguir fazer isso aqui mesmo, o certo seria estudar coisas mais complicadas, seria variedades ou geometria riemanniana, tá? Que é Riemanniana, tá? É o mesmo cara da integral de Riemann de cálculo 1. Então, com variedades, você seria capaz de aplicar cálculo, que você aprendeu cálculo 1 em geometria analítica, e generalizando com cálculo 2, cálculo 3, álgebra numérica, com a análise no RN, aí você junta tudo, você cola todas essas ferramentas para você aplicar, e essa teoria seria a teoria de variedades, tá? É a base da teoria da relatividade, por exemplo. Agora, ter um curso desse na computação já seria demais, mas a base dele é análise no RN. Então, em análise no RN você já aprende o básico disso daqui. Então, na prática, se você precisar aplicar para um fenômeno muito complicado, você já tem a ferramenta básica, tá? Então, essa teoria nada mais é que eu colar de técnicas de análise no RN, para eu conseguir modelar um fenômeno real que às vezes não atende o que a gente está trabalhando em análise no RN, que seria um fenômeno que tem o quê? Tem múltiplas facetas ou múltiplas direções e seja altamente não linear. Então, tá vendo? O mais complicado e o mais prático mesmo, então o mais prático seria o mais complicado e a gente não estuda. Então, você tem que focar nesse curso aqui, tá bom? Então, quem está mais focado no curso em álgebra linear numérica e não em análise no RN, a pessoa precisa ver que a análise no RN serve para chegar lá longe, na modelagem, no modelo realístico, tá? Então, para a análise para a álgebra linear numérica ser aplicável, você precisa ter uma visão, pelo menos básica, do contexto básico, que seria a primeira parte do curso, de análise no RN. Tá? Para você ter uma noção de como é que é esse caminho aqui, de como é que é esse caminho aqui, tá? Passando por aqui e passando por aqui. E quem está interessado em análise no RN pura e não em álgebra linear numérica, tem que usar a álgebra linear numérica apenas como um guia para você saber tudo que você está vendo em análise no RN, que parece muito teórico, muito etc., como é que ele vai ser aplicado? Transformando em matrizes. Quem sabe transformar em matrizes é a álgebra linear numérica. Aqui que você vai conseguir aplicar o que você está vendo em análise no RN. Então, para ter uma noção da aplicação, para quem está interessado em análise no RN, para quem está interessado em fazer o curso de análise no RN e não tanto em álgebra linear numérica, precisa saber um pouco o básico de álgebra linear numérica para quê? Para você saber como é que você vai partir do mundo real, essa parte aqui, ó. Como é que você vai partir do mundo real e aplicar para fazer um modelo realístico? Você precisa saber todo esse background aqui, tá? Você precisa saber álgebra linear, geometria analítica e álgebra linear numérica. Quem vai conseguir aplicar realmente vai ser a álgebra linear numérica. Então, quem vai fazer a álgebra linear numérica precisa saber a análise do RN, que é ela que está ligada ao modelo realístico que você quer fazer na sua solução de engenharia. Quem quer trabalhar com análise no RN só, precisa saber de álgebra linear numérica, que é ela que vai permitir que você pegue um fenômeno complexo e consiga gerar matrizes e aplicar algoritmos numéricos.
É isso aí, gente. Abraço.